Olá pessoal, professor Alexandre aqui. Um amigo da família, a gente considera primo, a gente considera aí gente querido nosso, enviou essa questãozinha. Vamos fazer a leitura? Tá com dúvida aí? Questão aqui, caiu aqui um curso aí que eu acredito que deve ser um curso simulado, tá? Então a gente vai escrever aí o nome do concurso correto aí na descrição do vídeo, tá? Então olha só, deixa eu só baixar aqui um pouco a espessura. Marcelo necessita formar um cubo sólido cujo volume é de 216 centímetros cúbicos. Para formar esse cubo, ele dispõe de vários cubinhos menores de aresta igual a 2 centímetros, tá? E aí pergunta o seguinte: qual a quantidade mínima de cubos menores Marcelo deverá utilizar para formar o cubo sólido? Bom, primeira coisa a entender aqui a gente tem um volume de 216 centímetros cúbicos. Então a gente precisa fatorar esse volume para que a gente consiga saber qual é o tamanho em centímetros da aresta desse cubo, tá? Então a gente vai fazer aqui, nada mais é que escrever o 216 na sua forma fatorada. E para isso a gente vai fazer aquele algoritmo, né, fatoração. 216 que a gente aprende no 6º ano. A gente começa a fatorar aqui, ó, dá para dividir por 2. 216 dividido por 2 dá 108. 108 dá para dividir por 2 também. E a gente vai ter 54. 54 também dá para dividir por 2. E vai dar 27. 27 divide por 3 dá 9. 9 divide por 3 que vai dar 3. E 3 só divide por 3 que dá 1. Então repara que o 216, ele escrito na sua forma fatorada, é 2 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 3, tá? E aqui a gente consegue calcular qual é a aresta desse cubo, porque a fórmula do volume de um cubo, está falando de um cubo, tá? Aqui, ó, cubo sólido, tá? Está falando de um cubo. A aresta, o volume da aresta, o volume de um cubo é dado pela aresta ao cubo, tá? A gente pega o valor da aresta, eleva ao cubo, a gente vai ter o valor desse cubo, o valor do volume. Então aqui, mas só que o volume é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então a gente vai ter aqui 2 ao cubo vezes 3 ao cubo é igual a aresta ao cubo, tá? E aqui a gente basta extrair a raiz cúbica, ou seja, a aresta ao cubo. A aresta vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá? Então a gente tem aqui, a gente pode separar aqui essa multiplicação da raiz, né? A vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Então aqui a gente vai ter o 2, ele vai sair da raiz, e o 3 também, tá? Porque vai cancelar o índice com o expoente.
Então a gente tem aqui, A vai ser a aresta 2 vezes 3. Então a aresta vai ser 6. 6 o que? 6 centímetros. Tá? 6 centímetros. Então a gente tem uma aresta que vale 6 centímetros. Agora a gente imagina um cubo cuja aresta é 6 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros, como é cubo, então todas as arestas terão 6 centímetros. Opa, 6 centímetros. Tá? E ele quer montar esse cubo maior com vários cubos menores de aresta igual a 2 centímetros. Então repara, quantos cubinhos que a gente consegue colocar aqui nessa aresta, né? Pode dividir aqui por 3. Então a gente vai ter um cubinho aqui, ó, de aresta 2, né? E quantos cubinhos a gente vai conseguir colocar aqui na base, né? A gente vai conseguir colocar 9 cubinhos, tá? Repara que a gente consegue colocar 9 cubinhos aqui na base. Na segunda camada a gente também vai conseguir colocar também outros 9 cubinhos. E na terceira camada a gente vai colocar também 9 cubinhos. Tá? Porque olha só, 2, 2, 2. A gente precisa de um cubo com 3 camadas. Tá bom? Precisa de um cubo com 3 camadas. Então a gente vai ter 9 vezes 3. Então 9 vezes 3, obviamente, serão... Essa pilha, né, vai ficar parecida com aquele nosso cubo mágico, né? O cubo de Rubik. 9 vezes 3 são 27, tá? 9 em cada camada, vezes 3, são 27. 27 cubinhos menores. Então a quantidade mínima de cubos menores serão 27. Tá? E aí, deu para esclarecer? Foi útil? Deixa um gostei aí pra gente. E não esquece de ficar inscrito. Grande abraço. Deus abençoe todos vocês.